A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, irmãos, cantando o hino 3 da nossa harpa. Meus irmãos, queremos deixar os nossos avisos. Amanhã nós temos um grande trabalho na nossa sede, reunião de obreiros das 14 às 16 horas, e também nós temos ali culto de ceia e batismo nas águas.
domingo pela manhã, aquela escola bíblica abençoada. Então, meus irmãos, não faltem na escola bíblica. E o grande culto à noite, louvor e adoração. Nós vamos, irmãos, doar mais um louvor a Deus. O Eduardo estará orando a Deus. Nós estaremos entregando a nossa contribuição. Pai, está dando a tua presença, Pai querido, agradecendo a tua oportunidade. Pai eterno, obrigado, Pai, pela vez recebida, muito obrigado, Pai, por intervir em nossa vida. Pai querido, derrama a tua graça e teu poder. Esta noite, nosso servo, Pai querido, que vai contribuir, Pai, para tudo que oferta, Pai. Pai querido, derrama a tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Um meio de nossa água. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui
Pedido de oração da irmã Alzenir. Pede oração por seu esposo José Carlos, que não está bem de saúde. E também o irmão José Carlos pede oração por sua casa. Meus irmãos, vamos orar uns pelos outros. E Deus sabe as necessidades de cada um dos teus filhos. Vamos de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela chuva, não é? Deus está mandando. A chuva atrapalha alguns crentes vir para a igreja, né? Mas, graças a Deus que não atrapalha todo mundo, né? Alguns, e a chuva atrapalha ele estar na casa de Deus, né? Mas não é todos, não. Se fosse todos, não teria ninguém aqui. Mas graças a Deus que aqui estamos. Vamos orar a Deus. Presbítero Moélio, orando ao Senhor. Senhor, meu irmão, Senhor Deus e amado Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, meu Pai, buscando, Senhor Deus, a Tua face, que o Senhor possa continuar nos abençoando grandemente nessa noite. Abençoa todos que têm contribuído, Senhor Deus, para a Tua obra. Acrescenta, Senhor Deus, o seu salário, supre a sua necessidade, abençoa a sua dispensa. Meu Deus, que nunca falte, Senhor Deus, na sua mesa o alimento, Senhor, de cada dia, meu Pai. Senhor, abrindo as portas para aqueles que precisam de emprego, dando condições aos teus filhos de ter o seu salário, o seu dízimo, a sua oferta, para trazer, Senhor Deus, na tua casa. Meu Deus, nós pedimos, Senhor Deus, também em favor, Senhor Deus, aqueles que precisam, Senhor Deus, da oração nessa noite. O Senhor sabe a causa, o motivo, porque os teus filhos têm pedido oração. Entra, Senhor Deus, com providência na sua casa, no seu lar, meu Deus, agindo, operando, repreendendo toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal, dando saúde, Senhor Deus, os teus filhos, meu Pai. Nós pedimos a tua bênção e continua usando os teus servos, usando o teu filho que vai ensinar a tua palavra, dando graça, ousadia, abençoando grandemente. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, quero deixar uma palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 62. Glória a Deus. O versículo 6 e o versículo 7. Capítulo 62, versículo 6 e o versículo número 7. Que diz: Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, por esses versículos da palavra de Deus. Jerusalém, não sabem, habitação de paz, habitação de paz. E nessa habitação de paz não poderia haver silêncio. As cidades naquela época eram todas muradas, cada distância tinha uma guarida em cima do muro, né? E ali ficava um guarda, a outra distância outro guarda, né?
para vigiar a cidade. Havia também, a certa distância, uma brecha no muro. E ali ficava um guarda naquela brecha. Não é? Porque o inimigo poderia vir a qualquer momento. Se por acaso alguém daqueles guardas dormisse e não visse o inimigo chegar, tinha alguém na brecha. O profeta Ezequiel certa vez disse que uma vez procurou um homem que estivesse na brecha e não achou. Procurou um homem que estivesse na brecha. Esse homem seria um vigilante. Alguém estava ali na brecha para vigiar a cidade. E não achou. E esses guardas, eles não poderiam ficar em silêncio. Qualquer movimentação estranha que tivesse, eles teriam que gritar. Eu não sei se os irmãos, hoje quase não tem mais, mas uma certa vez eu fui ali para o Paraná e passei aqui na cidade de Ourinhos. Lá ainda tem guarda municipal que vigia a cidade de noite. Eles vestem aquele roupão, né? Bem comprido, noite de frio, né? Um gorro na cabeça e um apito para dar sinal. Então eles não têm silêncio. Não sei se os irmãos já viram isso. É guarda de quarteirão, não é? Esses guardas de quarteirão, hoje quase não existe mais, mas em alguma cidade existe. Eu passei em Ourinhos uma vez de madrugada, eu vi eles lá, vigiando a cidade. Não é? Então, Cambé, né? Então, alguma cidade para lá, eu não sei se hoje existe, mas ainda existe algumas cidades que ainda tem o guarda noturno, o guarda de quarteirão, não é? Cara de plantão. E eles ficam caminhando naquele quarteirão, cada um cuida de um determinado quarteirão, e eles não podem fazer silêncio quando o inimigo vem, eles têm que dar um apito, e aí já dá um alô para os outros demais, não é? Para ajudá-los. Então aqui diz: não haja silêncio em vós. O que é silêncio? Silêncio é privação de falar, interrupção de ruído. Interrupção de ruído. Então, esse é silêncio. Você não quer falar nessa noite, irmãos? Existem 2 lugares na terra que é silêncio total. Que é silêncio total. Então, lá é o lugar do silêncio. E diz a Bíblia que, sendo um lugar de silêncio, ali não se glorifica a Deus. Ali, no Salmo, parece que é o Salmo 115. Vamos lá. Versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem Ao silêncio. A cidade do silêncio. Só tem algum barulhinho lá quando tem algum enterro, né? Quando chega algum defunto lá, os parentes faz barulho, né? Quando é crente, canta um louvor lá, né?
Não é assim? Mas que saiu dali, olha. Não tem barulho. Então, ali não se louva a Deus. Ali é o lugar do silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Outro lugar que exige muito silêncio é o hospital. Hospital. Ali também é um lugar que não pode ouvir muito barulho, por causa que vai perturbar os doentes. Lugar de silêncio. Mas já existe igrejas na terra que já tem uma plaquinha na parede escrito silêncio. 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 O povo já não louva a Deus como se deve. Há barulho. Sabe, irmãos, essas duas coisas, nós vemos algumas coisas que são símbolos, irmãos, do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo, que provoca barulho. Quem lembra daquela Assembleia de Deus, irmãos, que quando você chegava uns 200 metros de distância da igreja, você já escutava o barulho? Quem lembra? Lembra? O povo orando. Mas era bonito. Nós éramos chamados de barulhentos. Lá pela década de 80 gravaram o hino, esse hino do barulho. Onde estão aquele povo barulhento? Lembra? Na série Estorro? O povo barulhento. Nós éramos conhecidos como o povo barulhento. A oração parecia um barulho de uma cachoeira. Tá? Tinha até uma campainha. Lembra da campainha? Batia na campainha. O povo parava. Tinha gente que não parava, não. Nem o barulho da campainha. O povo tinha 3 coisas indispensáveis: Bíblia, harpa e lenço. Harpa e lenço, porque ele tinha certeza que ele ia chorar, ele tinha certeza que ele ia cantar. Eu tinha certeza que se ele recebesse uma oportunidade, ele estava com a Bíblia para pregar. Oh, meu Deus. Hoje uma boa parte não carrega mais a Bíblia. Está no celular. O celular agora é a Bíblia. Vamos ouvir o irmão fulano de tal, ele já está lá. Meu Deus. É assim? Google, me ajuda aqui, Google. Onde é que está escrito aquilo? Google. Aí o Google. Meu Deus, está difícil, irmãos, está difícil. Meus irmãos, existem algumas coisas na Bíblia que é símbolo do Espírito Santo: fogo, água e vento. Fogo, água e vento. Nós vamos lá em Êxodo capítulo 19. Veja, Luiz Carlos, no versículo 16 até o 19. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, e houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem
e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Alta. Sabe, irmãos? Deus respondia em voz alta. É barulho. A manifestação de Deus traz barulho, sonido de trombeta, fogo. Diz que quanto mais Deus é, mais é aumentando a tonalidade do sonido da trombeta. Barulho, muito barulho. Meus irmãos, e Deus desceu no meio do fogo. Deus falava no meio, era relâmpago, trovão. Eu não sei se os irmãos já viram, eu já vi isso lá no interior, quando cai. Quando dá uma descarga elétrica, ela caiu o raio, né? Quando caiu o raio. Irmãos, pegava fogo na erva molhada, queimava. O fogo saía correndo pelo fio do arame, assim, ó. Matava animais. Fogo. Mas primeiro tinha um relâmpago, né? Um trovão. Agora, o trovão que produz o relâmpago, não é o relâmpago que produz o trovão. Ah, mas por que dá o relâmpago primeiro e depois a gente escuta o barulho do trovão? É porque demora mais chegar. A luz chega primeiro. A luz chega primeiro. Ah, então era relâmpago, trovão, barulhão, né? Deus se manifestando, né? Sabe, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 7. Quanto aos anjos, diz o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Vento faz dos seus ministros labaredas de fogo. Não tem como, irmãos, um ministro cheio de fogo não fazer barulho, né? Não tem como. Alguém cheio de fogo não fazer barulho. Não tem como. Um dia, um certo cantor, ele foi numa cidadezinha lá perto da minha Diamantino, perto da onde a minha mãe mora. Na época ele estava no auge. Quando apresentaram ele, o povo já começou a glorificar. Ele negócio assim, né? Não era famoso. Isso já começou a falar língua. Sabe o que ele disse? Para. Hoje aqui não é de falar língua, hoje você vai ouvir o fulano cantar. Vocês veem hoje, vão ouvir eu cantar. Escutem, silêncio. Meu Deus. O pastor que convidou ele ficou envergonhado. A igreja ficou envergonhada.
Também foi a mesma coisa, jogou um balde d'água. O povo tem que fazer silêncio para ouvir ele cantar. A majestade. Cantar. Meus irmãos, que Deus os ajude. Sabe, irmãos, falando sobre o vento, né? Eu me lembro de morar no interior, irmãos. Era mês de agosto, né? Que era aquele mês que ventava tanto, irmãos. Aí ventava. E nós morávamos naquelas casas cobertas de telha. Telha francesa, né? E tinha vez que o vento até chacoalhava, era assim. E sabe, irmãos, no vento, quando era no outro dia, nem precisava da minha mãe e minhas irmãs varrer o terreiro, porque o vento levava tudo aquelas palhas secas embora. Viu? O vento levava, ficava limpinho. Quando o vento do Espírito Santo sopra, toda sujeira, toda palha seca vai embora. Fica limpinho. Ele sopra. Sopra o Espírito Santo. Meus irmãos, o vento. Então, quando há a manifestação do Espírito, tem barulho. Ezequiel capítulo 37, verso 7. 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve Um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Houve o quê? Houve um ruído enquanto ele profetizava, usado pelo Espírito Santo de Deus. Houve um ruído. E aqueles ossos secos, né? Rebuliço. Olha, irmãos, essa palavra rebuliço às vezes tem sentido meio duplo, né? Não é tudo rebuliço que é coisa boa não, viu? Cuidado. Cuidado, que tem muito rebuliço por aí. Não é produzido pelo Espírito não, viu? Rebuliço que vira bagunça, não é? Cuidado, muito cuidado. Cuidado com certos rebuliços, viu? Houve aqui um rebuliço, osso seco, um juntou. Ali nesse capítulo nós encontramos a restauração material, física e a espiritual da nação de Israel, que estava morto espiritualmente. Mas vamos deixar para lá esse ruído para lá, não é? Fogo, vento, não é? No dia do Pentecoste, os irmãos observarem, nós vamos ver ali, irmãos, fogo e vento. Fogo e vento. Atos capítulo 2, de 2 a 6. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos podem mais. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Até o 6. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão,
e estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aleluia! Fogo e vento. E produziu um barulho que chamou a atenção. Chamou a atenção. Chamou a atenção. Sabe, irmãos, lá em Santa Catarina, uma cidade pequenininha, Araranguá. Essa cidadezinha, eles fizeram lá um trabalho na parte da manhã, e a cidade era em frente de um jardim. E tinha um camarada endemoniado lá cortando grama lá, e o fogo pegou lá na igreja, não. O fogo pegou. Né? E ele começou a olhar, o que está acontecendo lá, né? Aí o demônio pegou ele e ele começou a comer grama. O cara cavacando, comendo grama. Os irmãos correram lá, pegaram ele, trouxeram para dentro da igreja, expulsaram o demônio e aceitou Jesus. Um testemunho de Jeová que estava perto, correu para perto para ver o barulho, chegou lá dentro e se converteu. Viu? Barulho. Fogo caindo na igreja. Pentecoste original. Porque está acontecendo algumas coisas por aí que não tem nada a ver com Pentecoste, viu? Não sei se os irmãos viram um vídeo essa semana aí. Numa Assembleia de Deus, 2 irmãs no ringue, em cima do púlpito. Era cada um negócio esquisito. Estão profanando a casa de Deus por aí, com danças, com outras coisas. Sabe, irmãos, fogo, houve um barulho que chamou a atenção, e a multidão se afluiu até lá. O que está acontecendo lá? Está faltando o barulho do Pentecoste nas nossas igrejas. Esse barulho do Pentecoste atrai as pessoas. Está faltando. Está faltando. Água. João 7,38. Jesus disse o que? Jesus disse. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Rio de água viva correrão no seu ventre. Aleluia. Rio de água viva correrão no seu ventre. Quem já foi aqui perto de um rio? Não tem barulho? Rio não faz barulho? Ou se faz? Muito barulho. Principalmente aqueles rios que tem muitas cachoeiras, não é? Mas o barulho, você vai na beira do mar, meu Deus, você escuta o barulho das águas, o barulho. Então a mulher samaritana, Jesus falou para ela: quem beber da água que eu lhe der, se fará dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Irmãos, ela recebeu o Espírito Santo, convenceu ela do seu pecado e já começou a jorrar. Ela foi correndo na cidade e anunciou Jesus: vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é o Cristo? E a multidão viu. Eu não sei, irmãos, hoje pessoas batizadas com o Espírito Santo gostam de falar a língua na igreja, mas você procura ele para fazer um evangelismo, não acha? Você procura ele para fazer uma visita, não acha? Mas fala em língua, que é uma beleza. Não sei. Eu não sei. Vamos lá.
O rio faz barulho. Salmo 46, verso 3 e 4. É, 3 e 4. Ainda que as águas Rujam. se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. E Deus? O ário das moradas do E Deus está? Deus está no meio dela. Não será abalado. Deus a ajudará a romper também. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio de Deus. E você que é morada do Altíssimo, não é? Entra nesse rio, não é? E tem barulho, Sabe, irmãos, o rio traz fartura e riqueza. Não estou falando de riquezas materiais, mas o rio, onde ele passa, ele traz riqueza. No Salmo 65, versículo 9, o rio traz fartura, traz riqueza. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus. Com o rio. E está cheio de água. Tu lhes dá o trigo, quando assim os tens preparado. Aleluia. Trigo. Riqueza. É isso. Pode ler. Enche de água os seus sulcos, regulando a sua altura, amolecendo com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Aleluia. O rio de Deus traz fartura, traz riquezas. Sabe, irmãos, quando o rio de Deus está fluindo na igreja, traz a riqueza da graça, traz fartura de alegria. É algo maravilhoso quando o rio de Deus está correndo. E o rio faz barulho, o rio faz barulho. Meus irmãos, outra coisa que traz alegria e faz barulho também, irmãos, é a palavra. É a palavra. Eu não sei, mas eu estou muito preocupado, principalmente com as nossas festas, viu? Às vezes, o tempo da palavra, tão pouco, não é? Tão pouco. Tão pouco. Palavra. Uma vez nós fizemos uma viagem saindo daqui de São Paulo, fomos para Cascavel. 2 ônibus cheios de gente, uma festa lá. O meu companheiro ia pregar no sábado e eu pregar no domingo. Quando foram dar oportunidade para ele pregar, era quase 9h30. Muita gente já estava levantando e indo embora, porque cantaram, aí cantaram. E levaram a cantoria de São Paulo lá, mas ela caprichou mesmo. Já foi a última cantora, mas cantou não sei quantos hinos. E fez aquele barulho. E eu via que o irmão chegar até a coçar a cabeça. Falei, coitado. Só louvor. Aí ele pegou a Bíblia, ficou até sem ação, porque tinha preparado o sermão lá, porque já falou lá uns 10 minutos, entregou. Não tinha mais clima. Não tinha mais clima. No domingo até que eu tive sorte de deixar um tempinho a mais. Tempinho a mais. Na verdade, nem pregador de jeito, vai dar uns gritinhos lá, mas... Vamos lá. Neemias capítulo 8, versículo 9. Neemias 8, versículo 9. E Neemias, que era o governador, o sacerdote, o escriba, e os levitas
que ensinavam ao povo. Disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que vão os lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Amém. Todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Você consegue chorar sem fazer barulho? Geralmente abre o bocão, né? Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. O povo tinha perdido o contato com a palavra. O povo tinha sido escravizado, né? Aí eles voltaram para Jerusalém, né? Neemias reconstruiu o muro, né? E depois foram fazer um culto que foi de manhã até o meio-dia. Mulheres, homens e crianças, foi um culto maravilhoso. Ninguém saiu do seu lugar. Uma reverência total. Pode nesse capítulo, você vai achar esse culto nesse capítulo aí. E é uma coisa maravilhosa, irmãos. Hoje é uma falta de reverência nos cultos. Meu Deus. Nós pentecostais, irmãos, meu Deus. Você vai nessas grandes festas aí, aquele vai e vem. Toda hora que você olha tem gente correndo, andando pelo corredor, indo para o banheiro, bebendo água, é aquela coisa terrível. Engraçado. Se ele pensava no tanto que bebe na casa dele, agora bebia na igreja, na conta d'água dele era um cara. Porque na igreja é uma sede de misericórdia. Oh, Senhor da glória. Tem uma hora que você olha naquela beira daquele bebedouro que tem um monte de gente em volta. Bebendo água. Só vê o barulho dos copos. Você... Na hora. Você já viu um pregador lá na Coreia do Sul, aqui no Brasil, ele ficou assustado com o culto aqui. Ele ficou assustado com a falta de reverência nos nossos cultos aqui no Brasil. Que lá tem reverência. Os nossos cultos. Deus. E é menino correndo, parece menino cobra lá, menino cobra pra cá. E a mãe às vezes traz um pacote de bolacha para a criança comer na hora. E o menino da outra irmã quer brigar, quer tomar, essa coisa terrível. E Jesus tem misericórdia. Meus irmãos, vamos Neemias 12, versículo 43. Aleluia. Sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. De longe ouviu um grito de alegria. Era a consagração dos muros. A consagração do muro. Alegria. E olha, diz que ia longe. Ó, se ouviu de longe o barulho. Não era de povo bebendo água, não. Era o povo sentindo alegria mesmo do Espírito Santo. Hoje, para ver um barulhinho na igreja, meu Deus, que sofrimento, né? O pregador, coitado, sofre, viu? Um dia veio um pregadorzinho aqui, ele se abusou aqui, o povo não queria dar glória a Deus, não queria fazer barulho. Lembra? Eu estou me esforçando aqui, estou me matando aqui. E todo mundo fica olhando para mim com essa cara de pamonha azeda. Falei, meu Deus.
Foi só a pamonha, só mais azeda. Maltrata a igreja. Tem da glória a Deus, defeito, fabricação. Tem nem mensagem, tem nada, não pode. Tem mais barulho. Quer fazer barulho, produzir sem nada, sem espírito, sem a palavra. Aqui porque o povo ouviu a palavra. A palavra produziu comoção no coração deles. Mas, e quer obrigar o povo? Pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Não tem barulho, não tem poder. O poder, irmãos, não é o barulho que produz o poder, é o poder que produz o barulho. Então, quando há poder, tem que haver barulho. Tem que haver barulho. Tem que haver barulho. Esdras 3, do 10 ao 13. Eu disse 3? 3? O 10 ao 13. Vamos lá? Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces... Agora é sobre o templo, né? Então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas. Os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, os chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam muito longe. Aleluia. Eu fico pensando, ai Jesus, eu gostaria de estar num culto desse, hein? Eu gostaria. Porque não tem mais nada. Tem mais não. Olha aí. De maneira que não discernia a voz do povo, as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava tão grande júbilo que ouvia de longe. De longe se ouvia o júbilo. Meu Deus. Me lembro daqueles cultos de vigília, né? Era fogo puro, meu irmão. E Deus falava. Deus se manifestava. Batizava com o Espírito Santo. Irmãos, batismo com o Espírito Santo hoje virou raridade. De vez em quando. Diz que Jesus batizou um lá. Uma vez saí daqui com um lado que Jesus batizou um jovem lá com o Espírito Santo. Eu não sei, que ele não firmou na igreja, você chegou no semana que outra semana já estava desviado. Que batismo é esse, irmão? Que batismo é esse? Que não produziu nada. Pelo jeito anda por aí atrás que não presta. Eu fico pensando, batizou nada, irmão. Chama o povo para frente e manda o povo da glória, da glória, da glória. Mas ela começa a glória, está batizada, está separada. Não batizada nada, meu.
lirili, que meu Deus. Diz que foi batizado. Não. Aí o pregador foi contando um monte de vantagem. Fui lá e, olha, benção pura, benção pura. Jesus batizou 15. Batizou não sei quanto. Uma vez nós fomos aqui, numa cidade aqui perto aí, tinha um pregador que falou que Jesus ia batizar 20 naquela noite. Mas foi. Nós chegamos aqui de madrugada, tá vendo? Meu Deus, os irmãos com fome. Depois que terminou o domingo, foram comer cachorrão ainda lá. Ai, Jesus. E era quando passou a descer tudo para pôr as mãos. Eu falei, eu não desço. Não tinha crema. Não tinha crema. Uma aqui, outra aqui. Não, mentira. Tudo mentira. Eu sei como funciona. Eu fui batizado no Espírito Santo, sei como é que é. Hoje está assim, irmãos. Está assim. Mas aqui, irmãos, aqueles mais antigos que conheciam aquela primeira casa, né? Isso é essa aqui. E hoje essa pregação da glória da segunda casa, meu pai é eles pegam a glória da segunda casa. Faz aquele, sabe? Às vezes nem sabe o assunto direito, fica de glória da segunda casa. Não conhece nem a história de Israel. Sabe, irmãos? Diz que eles também choravam, os velhos também choravam, irmãos. Às vezes eu fico observando, ele vai em reunião de obreiros, irmãos. Às vezes a igreja está alegre, está glorificando a Deus, está falando língua estranha, e os obreiros estão tudo olhando. Eles não glorificam. A maioria não. Às vezes nem canta os hinos da harpa. A igreja está cantando, tá? Parece um bando de faraó em cima do trono lá. Mas esses aqui, irmãos, porém, muitos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo pelos seus olhos essa casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Os obreiros também glorificavam a Deus. Que tem muito obreirão por aí que não dão glória a Deus, mas nem se pagar. Mas quando ele pega o microfone, sai da frente, viu? Parece que é um som para no microfone. É uma coisa. Aqui passou um por aqui que ele estava quietinho, quando dava a oportunidade, quando ele pegava o microfone, ele soltava uma rajada de, lembra? Uma língua esquisita. Ismael, lembra, né, Ismael? Ai, meu Deus do céu. Tem muita gente aí nos imitando língua estranha, irmãos. Imitando. Porque você vê que tem. Que é só ele que está sentindo, é só ele que está falando, a igreja não está sentindo. Você percebe que não é. Não precisa ser muito especialista no assunto. Ou muito espiritual para entender que aquilo não é língua estranha. É uma decoreba para fazer a igreja glorificar. Que Deus nos ajude aonde há fogo. Eu me lembro no interior, né? Meu pai falava, hoje nós vamos colocar fogo naquele pedaço de mato lá. Pode preparar, menino, fica na beira do caminho aí. Pegava o fogo lá, olha, cada um pedaço de pau na mão, porque o que ia sair de bicho lá de dentro era lagarto, era cobra, tatu, o fogo expulsava tudo.
podia sair, né? Que o fogo não queimava, né? Mas saía tudo enganado. Quando o fogo pega, irmãos, quando o Espírito se manifesta mesmo, o mal é descoberto. O fogo traz à tona tudo que está escondido. Fogo do Espírito Santo. Lá no Mato Grosso, tinha uma vigília na casa da minha mãe. Eles tinham uma casa grande, eles faziam aquela salona grande, e tinha uma vigília mensal. Tinha os irmãos lá fazer vigília lá no sítio, né? E tinha lá um fazendeirinho da igreja, muito bem quisto na igreja, né? Um japonês. A vida toda atrapalhada, mas como era muito bem quisto, estava na vigília. E eu tenho minha irmã, ela mora em São Paulo, Dalila. Dalila naquele tempo era pequenininha assim, bem magrinha, sabe? A cama está lá de joelho, ela saiu com os olhinhos fechados, e foi lá onde estava e disse: assim diz o Senhor, se tu não endireitares a tua vida, eu vou tomar tudo que você tem. Aparentemente parece que estava rico, mas não era. Uma semana depois, o banco tomou tudo que ele tinha. Sítio, fazenda, carro, ficou na miséria por causa do pecado. Largou da esposa. Ela tinha um menino pequeno, a coitada teve que fazer coxinha para vender na rua, para se manter. E ele já largou dela, foi embora. Depois de muitos anos, ele se reconciliou, voltou para a igreja. Mas Deus não deixa nada encoberto quando há fogo do Espírito Santo. Quando há manifestação dos dons espirituais na igreja, essas coisas não ficam escondidas. Hoje tem muita coisa escondida no nosso meio, porque está faltando fogo, está faltando vento, está faltando rio. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Amém? Vamos de pé e nos agradecer, meu Deus. Vamos, mãe, para o Senhor. Paz do Senhor, querido Deus, Pai justo. Neste momento, Senhor, eu estou na Sua presença, pedindo o Seu poder, a Sua misericórdia. Quero te agradecer pela Sua bondade que o Senhor tem dado a nós nesta noite, pela palavra que o Teu Senhor tem transmitido. Deus fiel, poderoso. Sabemos que o Senhor é tudo em nossa vida, e tudo o Senhor vê, o Senhor conhece. Nada pode ficar encoberto. Pai eterno e santo poderoso, quero abençoar, Senhor, na nossa jornada, nesse pouquinho de tempo que resta, para que possamos caminhar na Tua presença, para que possamos estar bem diante de Ti, Pai santo e justo, e nada pode nos atrapalhar, mesmo que se levanta todo o inferno, mas o Senhor vai continuar sendo nosso Deus em nossa vida para nos livrar. Pai santo e justo, eu te louvo pela presença gloriosa do Teu poder, da Sua misericórdia. Te peço que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que está nesta noite, ao sair daqui, que seja, Senhor, guardado pelo Seu Santo Espírito e a Sua misericórdia. Dá-nos uma noite de paz em nosso sono, Pai eterno e santo e glorioso, garantindo-nos para que possamos estar bem no outro dia, segundo a Sua vontade. Nós louvamos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz: Amém. Amém.